Quantas vezes nós precisamos de algo novo? E nesta tarde eu queria falar convosco acerca de uma situação que aconteceu com Jesus Cristo e como vinho novo fez totalmente a diferença. Podem tomar os vossos lugares e eu pedia que viesseis comigo à palavra do Senhor. Ela encontra-se no Evangelho segundo São João, no capítulo 2, e nós iremos ler a partir do primeiro versículo. E nesta tarde, deixa-me que te diga que Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. Não alguma coisa velha, não um remendo, mas Ele quer fazer algo realmente novo. Ele quer trazer um novo rumo, mas uma nova esperança também à tua vida. Abre o teu coração e deixa Deus falar à tua vida nesta tarde. A palavra de Deus diz: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda nem sequer é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes terminou: tirai agora, levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior, e tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler ensina-nos 4 coisas, 4 grandes lições que nós podemos tirar neste texto e que eu queria falar convosco ou conosco nesta tarde. E a primeira delas é que nos dias mais bonitos também podem acontecer coisas erradas. Eu não sei se vocês gostam de coisas erradas, mas há dias em que nós gostamos que tudo seja perfeito. E nesses dias nós queríamos erradicar por completo a possibilidade de ter coisas erradas. Este casal estava casando, celebrando a cerimónia do seu casamento, e quem já casou sabe quanto deseja que esse dia seja perfeito. Eu não sei se se pode utilizar a expressão perfeitérrimo, mas a verdade é que as pessoas querem o mais perfeito possível. E agora, no meio da festa do casamento, aparece uma notícia: acabou o vinho. Nem o facto de ser o casamento, nem o facto do noivo estar nervoso o conseguiria salvar de uma vergonha destas. Não podemos sequer imaginar os comentários que havia. Toda a gente já falava por trás. Já viram que vergonha? O noivo só comprou metade das garrafas. Já viram que vergonha? Não há vinho suficiente. Já viram que coisa é esta? Uma cerimónia de casamento e problemas no dia errado.
E deixem-me te dizer nesta tarde, talvez tu já tivestes problemas e já tivestes problemas dos quais te sentes culpado, problemas dos quais sentiste que as pessoas falaram de ti nas tuas costas, problemas que sentiste que fostes ali colocado em xeque e talvez isso tenha-te perseguido ao longo de dias e de anos e de momentos, mas eu quero te dizer que isso tem solução se tu deixares que Jesus Cristo esteja na tua vida até nos dias tão importantes como no teu casamento. Algo correu mal e algo que trazia consequências na memória coletiva. Você imagina o que é toda a gente a dizer lá? Vocês foram ao casamento de... sim, fomos, é o que acabou o vinho. Foram ao casamento... Fui, então foi o que... Via o casal na rua e diziam, olha, são os tais que não compraram vinho suficiente para o seu casamento. Consequências na memória coletiva das pessoas. E isso faz com que as pessoas carreguem às suas costas culpa de coisas que aconteceram no seu passado e que não sabem como se livrar delas. Quero-te dizer nesta tarde que o nosso Salvador Jesus Cristo também veio para nos libertar do nosso passado, de coisas erradas que foram feitas, de decisões erradas que levaram a consequências, e Deus quer limpar o teu passado para que tu possas continuar em frente. Olha, estes homens estavam prestes a carregar, este casal estava prestes a carregar um fardo enorme. Mas felizmente Jesus estava lá. Jesus, ao estar na nossa vida, Ele vai libertar-nos de carregarmos fardos pesados. Porque na hora certa, Ele vai se apresentar com a solução. Então a primeira coisa que nós percebemos é que nas nossas decisões, é que no nosso dia-a-dia, nos nossos dias especiais, nós precisamos que Jesus esteja lá. Porque as consequências dele não estar podem ser mesmo desastrosas. Bem, mas há uma segunda coisa que nós aprendemos. É como é que nós vamos reagir no meio disto. Eu não estava lá. Mas Maria, ela era apenas uma convidada. Não era suposto ela saber que o vinho estava a acabar. Mas ela soube. Maria era mais uma pessoa que estava no casamento e não era suposto saber que estava a acontecer uma tragédia. Mas ela soube. Provavelmente, toda aquela gente que estava a servir começou a... Sabem como é que funciona? São daquelas coisas tão secretas que só se diz a uma pessoa de cada vez. E de repente já metade das pessoas sabiam que havia um problema. Talvez o noivo ainda nem imaginava, mas já toda a gente falava ali. E no meio de toda aquela confusão, de todo aquele conflito, sabe o que é que eles resolveram? Nada. Como é que nós reagimos no meio das dificuldades? Como é que nós reagimos no meio dos problemas? Conseguiram instalar um grande mal-estar, uma grande dificuldade, mas não conseguiram resolver o problema. Maria, ela é conhecida por ser uma pessoa muito sábia, com uma postura muito correta. E Maria teve 2 intervenções nesta festa que devem nos ensinar como é que nós devemos de agir no meio dos problemas. A primeira coisa que Maria fez foi falar com Jesus. E ela chegou-se ao pé de Jesus e disse: há um problema. Amados irmãos, prezadas irmãs,
às vezes nós queremos parecer tão fortes que não queremos assumir que por vezes temos um problema. Às vezes nós queremos parecer como que dentro de uma carapaça que diz não há nenhum problema. Mas eu quero dizer-vos nesta tarde que nós precisamos de ter a humildade de chegar diante de Jesus e dizer: há um problema. O problema é este e eu preciso da tua ajuda. Sabe uma coisa? Não adianta ir à pessoa errada. Você pode procurar o melhor advogado da cidade e vai lá dizer-lhe que tem dor de garganta. Você vai pagar uma consulta cara e ele vai lhe dizer: isso não é nada comigo. Mas também, se você precisar de um assunto do tribunal, pode pagar o melhor cirurgião da cidade. Ele vai lhe dizer: não percebo nada desse assunto. Jesus Cristo, Ele é aquele que percebe de todos os assuntos. Quantas vezes nós andamos atrás de um lado e do outro, vamos aos pés de Jesus, porque Ele tem resposta, Ele tem a solução para todas as situações. Mas a segunda coisa que esta mulher fez é que ela não falou apenas com Jesus, mas ela falou com aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas que estavam ali numa situação complicada, numa situação, se calhar alguns até a divertir-se muito com a tragédia daquele noivo. E ela voltou-se para eles e disse: vocês agora façam tudo o que ele vos disser. O que é que isto significa? Isto significa, olha, ele tem a solução e vocês precisam de confiar nele. Meu amado irmão, prezada irmã, nós precisamos de ouvir estas palavras na nossa mente, porque Jesus continua a ter verdadeiramente a solução para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos problemas. E nós precisamos de aceitar a posição de eu vou fazer o que ele me disser. E já vamos ver o que é que ele disse, porque não era uma coisa muito fácil de aceitar. Precisamos de aprender. Temos que ir ao lugar certo, a Jesus, e assumir que temos um problema. E temos que aceitar fazer o que Ele mandar para solucionar o problema. Amém? Duas coisas que nós aprendemos. Precisamos ter Jesus sempre na vida, porque mesmo no dia mais bonito podem vir problemas. Segunda coisa que nós aprendemos. Não adianta andar a falar com toda a gente. Precisamos de falar com a pessoa certa. Assumir que temos um problema e disponibilizarmos para fazer o que Ele disser. Terceira coisa que nós vamos aprender nesta tarde. Jesus disse uma coisa estranha. O que é que eles precisavam? Vinho. Sabe o que é que Jesus disse para eles fazerem? Vão lá buscar água. Certamente alguns disseram: mestre, a água ainda há. Veja, eles tinham que fazer uma coisa muito estranha. Eles tinham que carregar uma quantidade enorme de água para um sítio que nem sequer era usado para o vinho, para fazer aquele transporte todo. Porque o mestre disse que lhes ia arranjar vinho. Então, mas para que é que ele quer a água? Para que é que estamos a fazer isto tudo? Qual é o sentido de toda esta situação? Maria tinha dito de forma sábia: fazei tudo o que ele vos mandar. Sabe o que é que Jesus estava dizendo a eles? Vocês já têm tudo. Eles tinham água, tinham as talhas, tinham os braços para transportar, tinham tudo. E meu amado irmão, eu quero dizer que tu tens tudo. Só tens que colocar tudo o que tu tens nas mãos de Jesus. Só tens que colocar tudo o que tu és nas mãos de Jesus. Só tens que pegar em ti próprio e dizer: Senhor, eu estou aqui, agora é só usar-me. Amém. Quantas vezes nós estamos à procura de alguma coisa vinda, sabe-se lá de onde, quando Ele quer dizer: tu já tens tudo.
Veja o que Jesus diz. Vocês têm aqui estas talhas, há para aí muita água, tragam a água e coloquem aqui dentro. E eles lá fizeram isso. Não sei se alguns não resingaram pelo caminho. Mas eles fizeram isso. E sabe uma coisa? Jesus disse, pronto, agora já trouxeram a água, agora tirem a água. Mestre, então para que é que trouxemos a água? Não, vocês carregaram a água toda para aqui, agora tirem a água e sirvam o vinho. Mestre, mas nós estamos a ver, isto é água. Será que era fácil para nós? Eles transportaram água. E era o que eles tinham. E o que eles transportaram, que Jesus transformou naquilo que eles precisavam. Amados irmãos, quantas vezes nós temos tudo? Só precisamos de colocar nas mãos e na orientação de Jesus para passarmos a ter aquilo que nós necessitamos. Sabe o que é que Jesus disse? Bem, tirem lá isso, levem lá aí o vinho. Mestre, mas eu vejo água, mas leva o vinho. E a pessoa mais importante por gerir esta cerimónia é o mestre de sala, e ele é responsável por provar. Vais levá-lo a provar, a ver se ele aprova ou não. Imagina aqueles criados a dizerem, agora como é que eu vou chegar lá com um copo de água a dizer-lhe, tem aqui um cálice de vinho. Mas sabe uma coisa, eles fizeram. E eles foram. E quando chegaram ao mestre-sala, ele disse, onde é que vocês foram desencantar isto com esta qualidade toda? Normal é que primeiro serve-se o melhor, depois é que veio o inferior. Vocês estão a fazer isto tudo ao contrário. Eu não quero nem imaginar os olhares que foram trocados por aquelas pessoas. O mestre de sala não fazia ideia do que é que estava a acontecer. Mas aqueles homens que tinham carregado a água, que a tinham levado e colocado no lugar que não era suposto, que a tinham tirado, eles sabiam bem o que é que estava a acontecer. Meu amado irmão, prezada irmã, eu quero te dizer que quando tu colocares a ti próprio e aquilo que tu tens nas mãos de Jesus, algumas coisas vão acontecer. As pessoas vão olhar à volta e fazer as suas conclusões, tirar as suas conclusões, mas tu vais perceber que houve a intervenção divina de Deus na tua vida e tu vais poder experimentar o poder maravilhoso de Jesus. Amém. Havia uma preocupação tremenda com o que eles não tinham. E Jesus mostrou-lhes que podia usar o que eles tinham. Quantas vezes o diabo coloca na nossa mente uma listagem que não acaba com aquilo que nós não temos. Sabe porquê? Isso vai te fazer esquecer aquilo que tu tens. E Deus quer usar aquilo que tu tens. Ele quer abençoar isso. E isso é o suficiente. Amém. Aleluia. Aquelas pessoas olharam para aquelas talhas, tinham uma conclusão: isto não serve para nada. Porquê é que queremos isto aqui para o casamento? Não serve para nada, está aí. Certamente viram água e disseram, bem, isto é água. E sabe uma coisa? Jesus olhou para a água e olhou para as talhas e disse, isto é suficiente. Quantas vezes nós dizemos eu não tenho? Quantas vezes nós dizemos eu não sou capaz? Quantas vezes nós dizemos eu consigo? E sabe uma coisa? Jesus está olhando para ti a dizer é suficiente.
Só precisas de colocar isso nas minhas mãos, que eu torno isso suficiente. Quantas vezes nós dizemos isso não dá, isso não serve, isso não presta, e Jesus diz, coloca nas minhas mãos que eu vou tratar disso. Quantas vezes deixa o que tu tens nas mãos de Jesus Cristo e Ele vai tornar isso naquilo que é necessário. O milagre exigiu duas coisas. Primeira, que eles fossem obedientes. E ser obediente quando nós tentamos entender tudo é muito fácil. Ser obediente quando nós estamos a entender nada é muito difícil. Quando Naamã recebeu a ordem para se ir banhar lá no Rio Jordão, sabe o que é que ele disse? Eu tenho lá rios melhores, porque é que é este? E depois, se a lepra se resolvesse com um banho, já estava resolvida há muito tempo. Sabe o que é que ele estava a ver? Um banho. Sabe o que é que Deus queria dele? Obediência. Sabe o que é que Naamã estava a ver? Eu vou resolver o meu problema porque eu vou-me banhar num rio e vai haver lá qualquer coisa que vai tirar a minha lepra. Sabe o que é que Deus estava a ver? Naamã, a minha ordem é esta e eu é que vou tirar a tua lepra. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós estamos à procura de uma solução que passe por alguma coisa milagrosa. E esquecemos que aquilo que é milagroso é aquilo que vem de Deus. Deus quer trabalhar na nossa vida por meio da obediência. A segunda coisa é que nós não temos que perceber tudo. Nós gostamos de perceber tudo, não gostamos? Olha, mostrem-me lá aí a sequência dos procedimentos para eu perceber. E Deus diz, eu não trabalho assim. Tu fazes e depois vais ver. Hoje de manhã estava em Silves falando com os meus amados irmãos. Estava falando acerca do Mar Vermelho. O povo estava todo a reclamar. E Deus disse a Moisés, então, tu é que queres? Estão a reclamar porquê? Eles que avancem. Isto parece uma expressão muito simples. Nós já sabemos que o mar se abriu, mas eles olhavam e só viam o mar. E agora Deus diz, não, vocês agora vão começar a fazer uma caminhada para cima do mar. E eles não viam nada. Eles nem tão pouco percebiam nada. Eles não viam como era possível nada. Mas a verdade é que quando Moisés tocou com a sua vara, com o seu bordão no mar, e eles começaram a caminhar, e eles deixaram de ter o mar, porque o mar ficou aberto, e eles começaram a caminhar por terra seca. Eles não precisavam de ver nada. Eles precisavam apenas de confiar. Quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, e ele disse, vamos tirar a pedra. A única coisa que as pessoas conseguiam entender é que ele queria ver novamente o rosto do seu amigo. Não conseguiam perceber nada. Mas sabem uma coisa? Jesus não queria ver o rosto do seu amigo morto. Jesus queria chamá-lo para a vida. E eles não conseguiam perceber nada. Não conseguiam ver nada. Amados irmãos, nesta tarde, quando nós percebermos quão grande Jesus é, quão grande é o seu poder, nós vamos aceitar fazer coisas que nós não estamos a entender nada. Mas ao confiarmos no seu grande amor e no seu poder, nós vamos fazer e vamos ver as coisas acontecer. Aleluia! E a última coisa que eu queria falar convosco. Aquele casamento voltou à normalidade. Vocês gostam de normalidade? Sim ou não? Parece-me que só eu gosto de normalidade. Vocês gostam de normalidade? Sim? Quando nós compramos um carro, aquilo que mais desejamos é que aquelas luzinhas que estão lá à frente sejam sempre apagadas. Concordam comigo ou não? Infelizmente, alguns parecem quase a árvore de Natal.
É luzes por todo sítio. E a pessoa começa a dizer, bem, lá vou eu outra vez para a oficina. Lá vai o carro deixar outra vez de andar. Lá vai deixar de travar. Lá vai ficar com mais não sei o quê. E os que ainda têm cabelo fica branco. Sabe uma coisa? Na nossa vida é um bocado assim. Os problemas, as dificuldades e às vezes a percepção que nós temos dos problemas e das dificuldades leva-nos a perder a nossa normalidade. E então nós começamos a fazer uma conduta muito zigue-zagueante. Começamos a ficar muito nervosos, começamos a perder a nossa paz e a nossa tranquilidade, mesmo igual ao que aconteceu naquele casamento, quando aqueles criados começaram a dizer, é a última garrafa de vinho. Já não há. Olha, estão a pedir mais ali embaixo. Epá, mas já não há. Onde é que eu vou arranjar mais? E no meio desta situação, a única questão que se colocava é onde é que vamos comprar? Onde é que vamos arranjar? Como é que nós vamos resolver isto? Como é que nós vamos voltar à normalidade? Deixem-me dizer-vos nesta tarde, quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança na pessoa de Jesus, Ele cuida da nossa normalidade. Amém? Como é que Ele cuida da nossa normalidade? Ele cuida da nossa normalidade porque Ele quer que nós possamos em cada dia caminhar, avançando até ao dia em que Ele nos chamar à sua presença e nós possamos estar com Ele para sempre. Podemos passar por dificuldades, podemos passar com problemas, mas Ele vai estar lá, nem que seja preciso fazer-nos carregar uma quantidade enorme de água para depois servirmos o melhor vinho que alguma vez foi servido. Normalidade que não é igual à normalidade. Vocês perguntam, então como é que é isto da normalidade que não é igual à normalidade? É que a normalidade de Jesus é uma normalidade numa versão melhorada. Passou a haver vinho? Passou, mas não foi o mesmo vinho. Passou toda a gente a ter o suficiente. Passou, mas não era com a qualidade que tinham, foi com uma qualidade melhor. Se a tua vida está bem, eu quero te dizer que Jesus, Ele ainda quer pô-la melhor. Se tu achas que estás bem, com Jesus tu estarás sempre melhor. E quando Ele permite que nós passemos por um obstáculo, quando Ele permite que os nossos ombros tenham que carregar água naquela quantidade, é porque Ele quer melhorar alguma coisa. Ele não te quer deixar igual. Ele quer te colocar melhor. Venham, por favor, comigo até àquele casamento novamente. Imaginem-se nos pés daqueles serventes a carregar água. Consegue imaginar os comentários? Tanta água. Para que é que ele quer esta água toda? Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Ele deve ter aí guardado no carro uns pacotes de qualquer coisa, vai misturar aqui. Isto deve fazer assim um vinho assim a martelo. Isso não havia naquele tempo. E eles perguntavam, para que é isto tudo? Não percebo nada. Não entendo nada. Agora imagina a cara de espanto deles. Ou estarem a levar o jarro ou o copo para o mestre de sala provar e eles dizem, epá, mas isto é água, mas cheira a vinho. Olha, e a cor é de vinho.
Alguns, se calhar, ficaram cheios de vontade de provar primeiro. Não sei se não o fizeram. E agora entregam ao mestre de sala e ficam a olhar para ele, a ver o que é que vai acontecer. E ele diz: epá, que vinho tão bom. Onde é que vocês arranjaram isto? Que vinho de qualidade tão boa. Onde é que... Quantas vezes nós sentimos cansados? Quantas vezes nós até parece que não percebemos o que é que está a acontecer? Mas quando nós confiamos em Jesus, chegamos ao fim e dizemos: eu não sei o que é que aconteceu, mas eu sei que isto ficou melhor. Eu sei que isto ficou bom. Eu não sei. Não consigo entender. Mas eu consigo perceber que isto está bom. Amado irmão, prezada irmã, talvez tu tenhas carregado de problemas. Talvez até fruto de algumas escolhas erradas. Talvez no dia em que devias, não convidaste Jesus para estar nas tuas escolhas. Talvez a tua postura ante as dificuldades tenha sido complicada. Talvez tenhas enverdado por te queixar de toda a gente, por te desculpar de tudo, por falar de tudo até do que não sabes. Até se calhar sentes tristeza por teres feito isso. Mas não foste aos pés de Jesus dizer: Senhor, eu tenho um problema e é em ti que eu quero confiar. Talvez não foste aos pés de Jesus dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer o que tu disseres. Talvez ao longo da tua vida tu tens andado à procura de uma solução que tu entendas. E o mais importante é tu estares tão no controle de todas as coisas que tu consigas compreender tudo. E quando Jesus, no seu desejo, era levar-te para uma dimensão maior e superior, dando-te vitórias, com base até naquilo que tu não consegues entender ou compreender. Mas tu não estás disposto a carregar a água. Não estás disposto a confiar nele. Quantas vezes tu já desanimaste e disseste: nunca mais eu vou voltar à normalidade. Mas ele continua a dizer: eu estou cá para pegar nessa água toda e para te trazer à normalidade. Amado irmão, prezada irmã, será que nós confiamos em Jesus desta forma? Será que a nossa confiança nele é tão grande assim? Será que nós podemos confiar verdadeiramente naquilo que ele é capaz? Eu desafiava-te nesta tarde a ficares de pé, a fechares os teus olhos e a falares com Deus. Eu não conheço a tua vida, não sei tão pouco aquilo que o Espírito Santo tem falado ao teu coração ao longo desta mensagem, mas eu acredito que Deus, Ele tem falado ao teu coração através do seu Espírito. Eu acredito que Deus, Ele tem aplicado aquilo que foi falado nesta tarde à tua própria vida. E eu acredito que Ele tem alguma coisa que quer que tu reflitas. Talvez precisas de falar com Ele, talvez precisas de modificar alguma coisa na tua vida, talvez precisas trazer para a tua própria vida algum tipo de decisão, algum tipo de modificação. Fala com Deus nesta tarde. Não deixes que o tempo fuja, mas fala verdadeiramente com Ele e deixa Deus trabalhar na tua vida. Vinho novo Ele quer fazer para ti. Vinho novo Ele quer trazer para ti. Fala com Deus nesta tarde, no teu lugar, no lugar onde te encontras. Fala agora com Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Padre irmão, prezada irmã, levanta a tua voz para o céu, fala com Deus agora, abre o teu coração para Ele, não deixes que o tempo possa fugir, mas sente liberdade do Espírito Santo de Deus para falares com Ele agora. Aleluia, aleluia. Acredito que Deus quer fazer algo na tua vida, acredito que Deus quer fazer algo na tua existência, acredito que Deus quer transformar talvez coisas que tu tens e às quais não dás valor, mas Ele quer tornar isso naquilo que tu necessitas, naquilo que tu precisas. Fala com Deus agora, abre o teu coração para Ele, abre a tua voz para Ele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, ainda por mais alguns instantes, amado irmão e prezada irmã, abre a tua voz para o Senhor, abre a tua boca e fala com Ele, levanta a tua voz até ao trono da graça dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. E se porventura tens chegado debaixo de uma dificuldade, porventura tens chegado numa aflição, como acredito que aqueles homens estavam lá naquele casamento, eu quero dizer que Deus tem resposta para ti. Jesus Cristo, Ele ainda continua tendo solução para ti. Fala com Ele agora, coloca isso no seu altar, leva isso até à sua presença e deixa que Ele fale à tua vida e toque ao teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Deus da glória, nesta tarde, Tu és aquele que conhece os nossos corações, Tu és aquele que conhece as nossas vidas, Tu és aquele que conhece as nossas ansiedades, os nossos problemas. Sabes que muitas vezes, meu Deus, nós olhamos para a água e não conseguimos ver onde é que ali pode estar a solução, mas sabemos que quando Tu tocas, quando Tu intervens, até aquilo que não faz sentido, Tu consegues dar sentido e trazer solução e resposta para as nossas vidas. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque nós podemos confiar nas Tuas soluções para os nossos problemas. Obrigado porque nós podemos confiar que mesmo quando não faz sentido, nas Tuas mãos, ela é a resposta, ela é a solução. Deus, Te pedimos que Tu venhas abençoar, Te pedimos que Tu venhas intervir, Te pedimos que Tu venhas dar a Tua graça, da Tua bênção, derrama do Teu Espírito, Senhor, baixa com o Teu poder para que possamos ver a Tua mão operar na Tua igreja. É isto que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Será que podemos dar glória a Jesus nesta tarde? Amém, aleluia. Amado irmão, confia no Senhor. E mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do problema, Jesus, Ele tem uma solução que não está longe, está com aquilo que tu tens, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Podemos tomar